Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos. Hoje com um objetivo um pouquinho diferente, porque a gente vai trabalhar um tema que nos foi solicitado pela Casa Espírita Bezerra de Menezes. E esse tema, ele diz respeito à campanha de defesa da vida e, e a Casa Espírita nos pede para abordar a questão relativa ao aborto. No entanto, a maneira como nós organizamos os assuntos aqui, eles também dizem respeito às outras áreas de defesa à vida, quais sejam as áreas relativas ao uso de substâncias químicas viciantes, como, por exemplo, a droga, o cigarro e o alcoolismo, também com relação ao suicídio e à eutanásia, que também é uma maneira de antecipação da morte, e também aos casos, inúmeros casos de violência que se originam por intermédio do crime, violência doméstica, enfim, todo e qualquer tipo de violência. Então, os assuntos que nós iremos abordar aqui, todos eles têm uma grande, uma profunda representatividade em todos esses casos que nós enunciamos, vinculados à defesa da vida. E a gente começa, então, analisando duas imagens simbólicas. A imagem de Caim e de Abel. Essas imagens que representam, em um nível ao qual abordaremos aqui, parcelas constituintes de cada um de nós. Essa é a ênfase. Claro que, como simbologia, não se limitam a isso, mas nós vamos, nesse momento, então, nos adentrar nesse campo da representação simbólica de Caim e de Abel. E, nesse sentido, Caim, ele é a representação simbólica de todo o mal, de todo o caos, de toda a ignorância que perfazem a nossa individualidade. E Abel, ele representará então todo o bem, toda a ordem, todo o conhecimento consolidado e aplicado que já perfazem também o campo da nossa individualidade. E nesse contexto, nós vamos, antes de nos adentrar mais profundamente nessas duas representações simbólicas de Caim e Abel, trazer à luz algumas questões de O Livro dos Espíritos. São, na verdade, três questões que serão muito úteis para que nós possamos, então, nos adentrar nesses conceitos simbólicos. A primeira é a questão de número 630 de O Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta como se pode distinguir o bem e o mal, Caim e Abel. E os espíritos responderão: o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. Interessante, né? É uma questão que suscita novos questionamentos. E é por isso que nós vamos, então, recorrer à questão 614 de O Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural. Porque o bem é tudo que é conforme à lei natural, à lei de Deus. O mal é tudo que é contrário à lei natural, à lei de Deus. Portanto, o que é a lei de Deus? E a questão 614 nos apresenta essa resposta. Os espíritos dirão: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, lança novas luzes a essa questão e nos oferece aqui dois elementos muito interessantes. É a verdadeira para a felicidade do homem. Se eu me afasto dela, eu sou infeliz.
e indica o que devo fazer ou o que devo deixar de fazer. Opa, então, bacana, já deu mais algumas luzes. Vamos para a questão de número 621, aonde Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. Tá, então, bem ou mal é a relação de aproximação ou de distanciamento com a lei de Deus. Bem é tudo que está em conformidade com a lei, mal é tudo que se opõe à lei, né? A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem, então outro vínculo. E quando eu me afasto dela, eu sou infeliz, e ela vai me indicar o que eu devo fazer ou deixar de fazer. E aí, aonde ela está escrita, então, para que me indique, para que eu consulte, para saber o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer? E os espíritos dirão de forma curta, na consciência. É dentro desse contexto que nós voltamos, então, para a nossa história, que está narrada no livro Gênesis, no seu capítulo 4, nos versículos de 1 a 16. E fica aqui o convite para aquele estudioso interessado que leia o capítulo 4 de Gênesis, no versículos 1 a 16, para entender de forma mais aprofundada. Mas nesses versículos estarão narrados o sacrifício de Abel. Abel vai e oferece um sacrifício, uma oferenda, um produto do seu trabalho, que é aceito por Deus. E Caim faz a mesma coisa, só que o produto do trabalho de Caim não é aceito. E é óbvio que não. Porque Caim, aqui, como nós falamos lá atrás, é a representação do mal, do caos, da ignorância, do afastamento da lei. E esse afastamento não é aceito. Tanto que os espíritos nos dirão que esse afastamento faz com que se produza a infelicidade. É por conta disso, o produto do trabalho de Abel, que nesse sentido simbólico representa o bem, a ordem, o conhecimento consolidado, é aceito. Porque esse produto é a própria aproximação da lei de Deus. E nesse contexto produz, ao contrário do caso de Caim, produz felicidade para o homem, verdadeira felicidade para o homem. Então, aqui nós já temos aqui algumas luzes nessa história que a Gênesis nos apresenta de forma tão simbólica. E, de novo, vamos ler. Por conta desses elementos, o que acontece na nossa história? Caim mata Abel. O que isso significa a nível de intimidade? Porque é nesse nível que nós estamos analisando agora essa história. E note, vou repetir, essa história não está limitada a esse campo da análise, ela é muito maior. Nós estamos aqui interpretando nessa linha, onde Caim e Abel são realidades nossas, realidades que convivem dentro de nós. Então, nesse campo, isso significa que as nossas melhores aspirações, ou seja, o Abel que habita em nós, os nossos desejos, as nossas vontades, muitas vezes não se realizam por conta do caos que também habita dentro de nós, do Caim que também habita dentro de nós. E é nesse sentido que muitas vezes Caim mata Abel dentro de nós. As nossas aspirações não irão se materializar. Ou seja, eu já sei, eu estou ouvindo aquela palestra espírita e entendi o que deve ser feito, mas eu não vou realizar, eu não vou fazer aquilo por conta de outros aspectos da minha realidade, por conta de alguns interesses pessoais representados aqui como aquele Caim que habita em nós e que acaba matando Abel. E a nível exterior?
Isso também vai ter uma consequência. A nível exterior, a gente começa a projetar esse Caim, esse caos íntimo, em todos os que vão se acercar, se aproximar de nós. Mais importante que isso ainda, a Gênesis, no seu capítulo 4, a partir do versículo 9, a partir desse trecho, cada versículo descreverá uma consequência do ato de Caim exterminando as possibilidades de Abel dentro de nós. E no versículo 9, a gente vai ver agora sim, literal. O Senhor disse a Caim: Onde está teu irmão Abel? E ele responde: Não sei. Pelas questões do Livro dos Espíritos que nós analisamos anteriormente, a gente já sabe que não há fuga. A consciência culpada sabe que é culpada, segundo o que está descrito no Livro dos Espíritos, na questão 621, porque a lei divina está inscrita na consciência, não há fuga. Deus, simbólico aqui, é a própria consciência humana, questionando a respeito dos atos produzidos por esse nosso lado Caim. Somos nós a questionarmos a nós mesmos. Então não há fuga. O Senhor está na consciência. Deus está na consciência, por intermédio das suas leis, que lá estão escritas. No versículo 10, nós temos a seguinte composição: Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Então é Deus referindo-se a Caim. Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Quer dizer, é a mesma coisa. O crime, por mais que ele tente ser justificado, por mais que nós tentemos fugir dele, não há fuga. A consciência aponta a falha. Então, dessa relação que nós entramos no inferno íntimo da nossa própria consciência conflituosa. Um conflito que se origina exatamente nesse antagonismo entre o nosso lado Caim e o nosso lado Abel. Que notem aqui, não estamos falando de uma dicotomia, de dois elementos diferentes. É a mesma personalidade. É o campo daquilo que eu já sei que deveria ter feito e não fiz. Olha, não são coisas distintas. É o campo daquilo eu sei que eu devo fazer, mas eu não faço. Então, nesse sentido, nós já vamos agora começando a materializar as ideias de Caim e Abel dentro de nós. No versículo 11, vem uma colocação de Deus a Caim. E ele dirá, Deus, a consciência, dirá, de hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber da tua mão o sangue de teu irmão. Então, esse confronto que acontece na minha intimidade, que começa a produzir esse inferno íntimo no qual eu precisarei viver cada segundo da minha vida, ele é incontrolavelmente verdadeiro, inevitavelmente certo. É algo do que nenhum de nós poderá de forma alguma fugir. Por mais que criemos desculpas, justificativas para a nossa conduta equivocada, as nossas condutas equivocadas, no plural, geralmente não é só uma. No versículo 12, nós nos defrontaremos com mais uma consequência. Quando cultivares a terra, ela te negará seus frutos. No campo desse conflito que já habita dentro de nós, tudo que eu tentar fazer não vai dar certo, não vai funcionar. É Caim oferecendo o produto
do seu trabalho, mas não funciona, não dá certo. A vida não vai para frente, as coisas não acontecem, ainda que aconteçam, porque o homem, ele vai se mergulhando nessas profundezas desse inferno do próprio conflito íntimo. Nos versículos 13 e 14, tem uma colocação de Caim. Aí uma referência de Caim a Deus. Diz assim: Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. O primeiro que me encontrar vai matar-me. Então, nós vemos aqui essa incapacidade expressa de sustentar a consequência pelo ato. E esta consequência é inevitável. Ela está acima do nosso controle. E ela se fará presente na nossa vida. E aí, Caim, esse nosso lado obscuro, ele então se refere à morte como uma solução. Mas olha só a resposta de Deus. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. E aqui tem uma simbologia muito forte, porque é insuportável, mas não mata. É infinito. Sempre comigo. Transcende a morte. E para nós espíritas, isso é muito claro, porque nós sabemos o inferno para onde migra um espírito encarnado que se suicida. A gente compreende que a vida não se encerra com a morte do corpo físico. O que acontece é uma transição, e dessa transição a gente entende que o inferno se agrava ainda mais. Por quê? Porque a consequência dos atos anteriores vem o ato da própria tentativa de fuga por intermédio da morte do corpo. E é disso que a Gênese já aqui estava alertando. Ninguém vai te matar. Porque você está marcado. E essa marca está onde? Na própria consciência, que aponta. Tudo isso é íntimo, tudo isso é interior. Então, gente, como símbolos, a gente precisa definir que onde é esse tribunal? É dentro. É no campo da nossa intimidade. Quem é o juiz desse tribunal? É a consciência. Onde está escrita a lei divina? E onde eu cumpro a pena? Também é na consciência. E nesse sentido, gente, existe uma obra da literatura clássica, um livro que tem o nome Crime e Castigo. Ele foi escrito por um russo, Fyodor Dostoiévski, e essa obra, ela é um tratado sobre essa relação da lei divina com a consciência humana. Não com o objetivo disso, porque, na verdade, ela é uma obra de ficção, mas ela nos apresenta, em seu protagonista, de nome Raskolnikov, e Raskolnikov já vem do russo Raskolnik, que significa separado, dissidente, dividido, aonde Dostoiévski apresenta exatamente isso. Um homem dividido entre um Caim muito forte, mais um Abel que está presente. Por quê? Porque Abel é a representação da lei divina na nossa consciência. Então ele nunca está ausente. Não importa o que eu faça, não importa quão complicado eu seja no ponto de vista da compreensão do mundo ético e moral. Não importa se eu seja um religioso ou se eu seja um ateu. Abel, a lei divina, está indelevelmente gravada em todas as consciências, de todos os homens. E Raskolnikov é o retrato disso nessa obra. E Dostoiévski soube, sem ser espírita, sem sequer saber o que é o espiritismo,
traduzir de forma muito clara essa relação. São, ao todo, 36 capítulos, mais o epílogo, aonde Caim produz um verdadeiro inferno no mundo íntimo de Raskolnikov. No entanto, o livro não é somente sobre isso. No meio do livro, nós veremos Raskolnikov aceitando carregar a sua cruz voluntariamente. Isso também carrega uma simbologia muito grande. Uma cruz que é oferecida a ele por Sônia. Sônia, que também é, no livro, conhecida como Sofia. E Sofia, em grego, significa sabedoria. E Sofia, curiosamente, entrega, junto com essa cruz, um volume de O Novo Testamento, que carrega os valores, claro, de Abel. Materializa os valores de Abel, assim como a cruz da responsabilidade. E foi somente preparando esse material aqui, que a gente está discutindo agora, que a gente vai entender que Crime e Castigo, apesar de falar 99% do tempo a respeito dessa relação de uma conduta equivocada em se defrontando com as leis divinas na consciência, é, na verdade, sobre redenção. É, na verdade, sobre reconexão com o amor, reconexão com Deus. O que vai aparecer de forma muito sutil no meio e lá no finalzinho, nas últimas páginas. E que vai materializar o ensino do Cristo, quando ele fala assim, ó, seja seu dizer sim, sim, não, não. Contido lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 37. A consciência já conseguiu interpretar o que eu devo fazer? É o primeiro sim. Se sim, que eu aplique aquilo, então, na minha vida. É o segundo sim. Aí a gente pode, então, recorrer à questão 614 para complementar esse pensamento. Por quê? Porque se a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem, quer dizer, a lei de Deus é o primeiro sim, e ela está na consciência. E a minha atitude é o segundo sim. E dos dois sims que nos recomenda Jesus é que decorre a felicidade. Perceberam? Olha só. E de um sim não é a infelicidade, conforme nos narram os espíritos na questão 614. E essa infelicidade, ela é palpável para o homem a partir do inferno vivo em que habita a sua própria consciência. Não são só fatores externos. É o mundo íntimo. A gente vai ver muitas vezes um mundo exterior que aparentemente é um sucesso. Mas vamos lá, importa eu ter uma fortuna à minha disposição se o meu mundo íntimo é um caos, é um verdadeiro inferno? Isso se valida? Será? Ou será que eu trocaria uma parte dessa fortuna por paz de consciência íntima? Mas não dá para trocar por dinheiro. Dá para trocar por atitude. Atitude do sim, sim. Atitude do não, não. Eu sei que eu devo fazer e faço. Eu sei que eu não devo fazer e não faço. Só isso nos trará paz de espírito. Só isso nos aproximará de Deus e de suas leis. Só isso nos trará felicidade, verdadeira felicidade. E o que isso tem a ver com o aborto, mas não só o aborto, como a gente tinha falado antes. O objetivo aqui é uma campanha em defesa da vida, pela proteção na vida intrauterina, mas também por um esclarecimento no que toca à violência, por um esclarecimento no que toca à eutanásia, por um esclarecimento no que diz respeito ao suicídio, por um esclarecimento no que diz respeito à droga-adição. E há outros fatores que competem de forma direta no ataque da vida.
Porque o aborto, nesse caso, é a materialização do ato simbólico de Caim. Porque Caim mata Abel. E no aborto nós temos exatamente a materialização dessa dinâmica da consciência extravasada no mundo físico. O que é muito pior. É o mesmo quadro retratado em Crime e Castigo, perpetrado por Raskolnikov, que vai cometer um duplo assassinato. E para que isso ocorra, é necessário que o ato tenha sido precedido de uma desfiguração muito grande de Abel na nossa intimidade. No entanto, a lei divina permanece intacta na nossa consciência e nos cobrará. Caim mata simbolicamente com uma pedrada. Raskolnikov golpeia a cabeça das suas vítimas fictícias com as costas de um machado. E agora vamos nos adentrar na ideia do aborto, porque se a gente acha repulsivo esses dois feitos aí, em um aborto, arrancamos pedaços de um corpo vivo. Isso no plano físico, material. Nós vimos as consequências simbólicas dos dois casos que a gente analisou, mas em minha experiência pessoal, eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora já se aproximando dos seus 80 anos, que jamais conseguiu se perdoar por um ato impensado de aborto cometido na juventude. Então percebam, mais de 50 anos aí, vivendo nesse inferno da intimidade, convivendo com a culpa, a semelhança do que está narrado ali na Gênesis, que diz respeito ao ato cometido por Caim contra Abel. E nós devemos ainda ampliar essas ideias, lançando sobre elas as luzes do aborto, sob o prisma do Espiritismo. Porque em um aborto nós podemos até nos livrar desse corpo que para nós, em algum nível, vem nos importunar. Mas tornaremos-nos prisioneiros de um espírito imortal. E o que Deus planeja para nós como um ato de conciliação, como um ato de pacificação, vai se transformar em verdadeiros grilhões íntimos nessa relação nossa com a lei e também em grilhões exteriores. Nessa relação nossa com essa outra individualidade da qual nós pretendemos nos livrar pela prática do aborto. Então, essas considerações nos são extremamente úteis para que nós reflitamos no que desejamos para nós mesmos. Como nós esperamos conviver no campo da nossa intimidade? Se nós queremos construir o reino de Deus no mundo da nossa consciência, e viveremos no reino de Deus. Ou, se nós pretendemos construir o inferno, e teremos que habitar nesse inferno cada segundo da nossa vida. E a gente lembra aqui de uma prática que é extremamente útil nesse contexto, que é a prática da implementação do evangelho no lar, nas nossas vidas. O evangelho no lar é a medida mais eficaz de imunizar a nossa consciência, o nosso ambiente doméstico, a nossa família, por intermédio do cultivo de pensamentos e companhias que vêm nos auxiliar do plano espiritual e que são sempre mais elevadas. E dessa convivência, claro, só podem ter origem ideias que nos acrescentam, ideias que sejam construtivas
ideias que possam nos favorecer, nos beneficiar. Eu acho que era isso que a gente tinha para trazer no dia de hoje. A gente deseja a todos aí uma semana de muita paz e de muita luz e de muitas reflexões, claro, acerca da nossa responsabilidade para conosco mesmo e para com todos os que nos rodeiam. Um grande abraço, muita paz e muita luz.